Eu estava sentada no chão frio do banheiro, olhando para duas linhas rosas que pareciam atravessar o meu futuro em brasa. E a única coisa em que eu conseguia pensar era: isso não era para acontecer agora. Como é que você decide algo que muda sua vida inteira em um único instante, quando, poucos dias antes, ainda achava que teria anos para descobrir o que queria? E a pior parte? Lá no fundo, eu não conseguia saber se estava prestes a cometer o maior erro da minha vida ou a virar as costas para algo de que me arrependeria para sempre. Queria poder dizer que reagi de um jeito dramático, quase cinematográfico, que chorei, gritei ou soube imediatamente o que queria fazer. Mas a verdade é que eu só fiquei ali, entorpecida, completamente imóvel. Daquele jeito em que o corpo congela, mas a mente dispara tão rápido que parece que vai se rasgar por dentro. Lembro de olhar o teste de novo, como se eu pudesse ter lido errado da primeira vez. 2 linhas, claras, inconfundíveis. Eu ainda peguei a caixa para conferir o significado, como se de alguma forma as instruções pudessem ter mudado durante a noite. Não tinham mudado. Eu estava grávida. A palavra nem parecia real dentro da minha cabeça. Grávida. Isso era algo que acontecia com outras pessoas. Mulheres em fases estáveis da vida. Mulheres que tinham planejado aquilo. Mulheres que já tinham escolhido nomes de bebê e salvo inspirações de quartinho em algum lugar. Não eu. Eu tinha 28 anos. Meu noivo tinha 29. Nosso casamento estava marcado para setembro. Nós tínhamos planos. Planos organizados, sensatos. Daqueles que dão orgulho porque fazem você parecer alguém que tem a vida sob controle. A gente falava sobre filhos, claro, mas sempre daquele jeito vago e distante. Um dia, daqui a alguns anos, depois de quitar algumas dívidas, depois de nos firmarmos melhor no trabalho, depois de termos um tempo só para sermos marido e mulher primeiro. Depois, tudo no nosso cronograma carregava essa palavra. E agora, de repente, não existia mais depois. Existia apenas agora. Eu nem lembro de ter me levantado. Não lembro quanto tempo fiquei naquele banheiro. Em algum momento, eu saí e só fiquei parada no corredor, olhando para o nada. O meu apartamento parecia diferente. Como se já não fosse mais meu. Como se tudo ali dentro tivesse mudado em silêncio, sem me pedir permissão. Meu noivo estava na sala. Eu conseguia ouvir a televisão ligada. Alguma coisa qualquer passando ao fundo. Tudo completamente normal. E foi isso que mais me atingiu. O fato de tudo ainda soar tão normal, quando o meu mundo inteiro tinha acabado de virar de lado. Eu devo ter entrado com uma expressão estranha, porque ele abaixou o volume na mesma hora. Amor, você tá bem? Eu abri a boca, mas nada saiu de imediato. Minha garganta estava travada, como se as palavras tivessem ficado presas no meio do caminho. Então, eu só estendi o teste na direção dele. Ele olhou para o teste, depois para mim, depois para o teste de novo. Houve aquele momento, um silêncio longo, pesado, em que eu conseguia ver o cérebro dele tentando alcançar a informação, tentando processar o que estava vendo. Isso é... Eu assenti. Outro silêncio, mais longo desta vez. Foi só isso. Sem empolgação, sem pânico, apenas confusão.
a mesma confusão que eu sentia, devolvida para mim como um espelho. Ele se recostou um pouco, passando a mão pelo rosto, e eu quase consegui enxergar o cronograma na cabeça dele se despedaçando, do mesmo jeito que o meu tinha se despedaçado. A gente não estava tentando, né? Ele perguntou, como se precisasse confirmar a realidade. Não, eu sussurrei. A gente não estava. Outro silêncio caiu entre nós, mais denso do que o anterior. Eu me sentei na frente dele, com as mãos tão apertadas uma na outra que elas começaram a doer. Mas eu só fui perceber isso depois. Eu sempre achei, comecei, e então parei. Eu nem sabia como terminar aquela frase. Eu sempre achei que saberia o que fazer. Eu sempre achei que teria certeza. Eu sempre achei que isso não aconteceria agora. Mas nada disso saiu. Em vez disso, eu apenas disse: eu não sei o que fazer. E no instante em que essas palavras saíram da minha boca, alguma coisa no meu peito se abriu um pouco. Porque aquela era a verdade. Crua e simples. Ele não respondeu na hora. Apenas encarou o teste de novo, como se ele pudesse oferecer algum tipo de orientação. Ele disse baixinho, depois de um tempo. Nem eu. E aquilo me assustou mais do que qualquer outra coisa, porque em alguma parte da minha mente, eu acho que esperava que ele tivesse uma resposta. Que dissesse algo definitivo. Que me ancorasse, que falasse, vai dar tudo certo, ou a gente não está pronto, ou qualquer coisa que tivesse cheiro de certeza, mas ele estava tão perdido quanto eu. Passamos a hora seguinte andando em círculos, repetindo os mesmos pontos, de novo e de novo, como se a gente falasse o bastante, algum deles finalmente fosse fazer sentido. Falamos sobre dinheiro, sobre as dívidas que ainda tínhamos, sobre tudo o que ainda não tínhamos vivido, sobre a vida que imaginávamos, viajar um pouco, focar no trabalho, curtir o começo do casamento antes de trazer uma criança para dentro dele. A gente não está pronto, eu disse em um momento, com a voz quase sumindo. Ele concordou, mas não parecia convencido. Foi aí que os outros pensamentos começaram a entrar. Aqueles que não obedecem à lógica. E se a gente nunca se sentir pronto? Eu perguntei. Ele me olhou. Como assim? Quer dizer, e se for sempre assim? E se as pessoas simplesmente façam isso, mesmo sem estarem totalmente prontas? Ele não respondeu de imediato. E aquele silêncio me disse tudo, porque ele estava pensando exatamente na mesma coisa. Eu me joguei para trás no sofá e fiquei olhando para o teto, tentando diminuir a tempestade dentro da minha cabeça. Mas ela não parava, só continuava se empilhando. Medo em cima de dúvida, dúvida em cima de culpa. Eu sempre achei que faria um aborto se isso acontecesse. Admiti em voz baixa. Falar aquilo em voz alta foi estranho. Como se eu estivesse descrevendo uma outra versão de mim. Uma versão que nunca tinha realmente vivido aquela situação. Ele assentiu devagar. Você já falou isso antes. Mas agora que é real, eu engoli em seco. Eu não sei se consigo. O quarto ficou em silêncio de novo, porque essa era a parte que eu não tinha previsto. O conflito, no papel, fazia sentido. Nós não estávamos prontos financeiramente. Nossos planos seriam bagunçados. Minha carreira poderia sofrer. Tudo ficaria mais difícil. Mas existia um sentimento. Uma voz baixa e persistente no fundo da minha mente que não queria se calar. E se você se arrepender? E não era um arrependimento vago. Era específico, cortante, pessoal. E se a gente ia esperar alguns anos
finalmente se sentir pronto e depois não conseguir ter filhos? E se este for o momento em que deveríamos dizer sim e a gente simplesmente for embora dele? Eu pressionei as mãos contra o rosto, tentando empurrar aqueles pensamentos para longe, mas eles voltavam mais fortes. Eu odeio isso, eu disse, sentindo a voz falhar. Eu odeio não existir uma resposta clara. É, ele respondeu baixinho. Eu também. A gente não tomou nenhuma decisão naquela noite. Nem no dia seguinte. Nem no outro. Em vez disso, eu passei a viver naquele estado esquisito de meio termo, fazendo a minha rotina normalmente, mas com a sensação de que havia um segredo enorme dentro de mim. Algo que mudava tudo, embora nada por fora tivesse mudado ainda. Em todo lugar que eu ia, eu me sentia diferente. Como se estivesse carregando alguma coisa invisível que ninguém mais conseguia ver. E em cada momento de silêncio, a minha mente voltava para a mesma pergunta: continuar ou não? E, de alguma forma, nenhuma das respostas parecia completamente certa. Eu me lembro de acordar na manhã seguinte e, por uma fração de segundo, tudo parecer normal outra vez. Aquele instante minúsculo e frágil em que o cérebro ainda não alcançou a realidade. Em que você só está ali, deitada, olhando para o teto, pensando no que precisa fazer naquele dia. Trabalho, e-mails, mercado, vida. E então aquilo me atingiu com força, como uma onda quebrando direto no meu peito. Eu me sentei rápido demais na cama, já com o coração disparado, e o primeiro pensamento que me atravessou foi: isso é real. Não era um sonho, não era um mal-entendido, não era algo que eu pudesse desfazer só de fechar os olhos com força. Eu estava grávida e de repente até o ar do quarto parecia mais pesado. Meu noivo ainda dormia ao meu lado, respirando devagar, tranquilo, completamente alheio ao facto de que eu já estava desmoronando de novo. Eu fiquei olhando para ele por um momento, estudando o rosto dele como se eu pudesse encontrar uma resposta ali. Mas ele parecia em paz, calmo, intocado pela tempestade em que eu estava me afogando. Eu senti inveja disso. Saí da cama em silêncio e fui direto para o banheiro. Nem acendi a luz de imediato. Só fiquei ali, na claridade fraca da manhã que entrava pela janela, encarando o meu reflexo. Nada parecia diferente. O mesmo rosto, o mesmo corpo, a mesma vida. Por fora, mas por dentro, tudo tinha-se deslocado. Sem pensar, coloquei a mão na barriga. Foi quase instintivo. E no segundo em que percebi o que estava fazendo, afastei a mão, como se tivesse tocado em algo quente. O que você está fazendo? Sussurrei para mim mesma. Aquele momento me assustou mais do que qualquer outra coisa, porque significava que uma parte de mim já estava se conectando, mesmo sem eu querer admitir. Acendi a luz e ela pareceu forte demais, crua demais, como se estivesse expondo algo que eu ainda não estava pronta para encarar. Eu precisava pensar de forma lógica, racional. Uma versão de mim mesma de uma semana antes pensaria. Então eu fiz o que sempre faço quando me sinto sem controle. Tentei reduzir tudo a fatos. Fato: nós não estávamos prontos financeiramente. Ainda tínhamos dívidas. Fato: tínhamos planos. Um casamento dali a alguns meses. Passos de carreira que ainda não tínhamos dado. Fato: um bebê mudaria tudo. Eu fiquei olhando para mim mesma no espelho
repetindo esses pontos na cabeça, como um roteiro que eu deveria seguir. Então qual é a escolha lógica? Perguntei ao meu reflexo, mas a resposta não veio. Em vez disso, outra coisa começou a surgir. Outra voz, mais baixa, mais emocional, mais perigosa. Mas e se essa for a sua única chance? Eu apertei os olhos. Para, eu murmurei, mas não parou. E se você esperar até estar pronta? E isso nunca acontecer? E se, anos depois, você olhar para este momento e desejar ter escolhido diferente? E se for este o momento que vai definir a sua vida? Meu peito apertou e aquela onda familiar de ansiedade voltou a subir. Eu me apoiei na pia, tentando me estabilizar. Eu odiava o fato de a minha mente estar fazendo aquilo, transformando tudo em cenários de e se, sem nenhuma resposta clara, porque independentemente do caminho que eu imaginasse, havia perda dos dois lados. Mais tarde naquele dia, fui trabalhar e aquilo pareceu surreal, como se eu estivesse interpretando um papel na vida de outra pessoa. Eu sorri quando precisava sorrir, fiz que sim com a cabeça durante conversas, até ri de alguma coisa que uma colega falou, mas nada parecia real. Tudo em que eu conseguia pensar era no fato de que, dentro de mim, alguma coisa estava crescendo, em silêncio, invisível, e ninguém sabia. Em um momento, me peguei olhando para uma mulher do outro lado do escritório. Ela estava grávida, visivelmente, confiantemente grávida. A mão apoiada na barriga enquanto conversava com alguém, sorrindo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não conseguia parar de olhar. Era para ser eu? Ela também tinha se sentido assim no começo? Essa confusão? Esse medo? Ou ela simplesmente soube? Porque eu não sabia. Eu me sentia parada numa encruzilhada sem placa, sem mapa e sem nenhuma forma de enxergar aonde qualquer um dos caminhos realmente levaria. Naquela noite, minha noiva e eu tentamos conversar de novo. Sentamos à mesa da cozinha desta vez, como se mudar o cenário pudesse mudar o resultado. Não mudou. Fiquei pensando nisso o dia inteiro, ele disse, esfregando as mãos com nervosismo. Em tudo. Eu também. Ele soltou o ar devagar. Eu ainda sinto que, logicamente, isso não faz sentido agora. Eu assenti, porque eu concordava, pelo menos na superfície. Mas, ele acrescentou, e eu senti meu estômago virar. Mas, ele hesitou. Eu fico pensando no que você falou, sobre talvez a gente nunca se sentir pronto. Eu baixei os olhos para as minhas mãos. Sei lá, ele continuou. Uma parte de mim tem medo de que, se a gente disser não agora, a gente se arrependa depois. Lá estava aquela palavra de novo. Arrependimento. Ela tinha se enroscado nos meus pensamentos como uma corda apertada. Eu também tenho medo disso, admiti. Ficámos em silêncio por um instante, deixando aquilo se acomodar entre nós. Mas eu também tenho medo do contrário, acrescentei. E se a gente continuar e não estiver pronto e sofrer? Financeiramente, emocionalmente, em tudo. Ele assentiu devagar. Isso também. Parecia que cada argumento tinha um contra-argumento de peso igual. Como se, não importa o que a gente dissesse, imediatamente aparecesse um motivo para duvidar. Eu queria que alguém simplesmente dissesse o que a gente deve fazer. Falei baixinho. Ele soltou uma risada pequena, cansada. Seria bom, mas ninguém podia. Esse não era o tipo de decisão que dá para terceirizar. Era
Nossa, e isso tornava tudo mais pesado. Eu não me sinto pronta para ser mãe, eu disse depois de um tempo, com a voz mal firme. Tipo, não totalmente. Não do jeito que eu achei que me sentiria. Ele me olhou com cuidado. Você acha que alguém se sente totalmente pronto algum dia? Eu não respondi na hora, porque eu não sabia. Eu sempre imaginei que eu ficaria feliz. Falei. Que eu sentiria alegria, ou pelo menos certeza. E eu não sinto isso. Eu só me sinto sobrecarregada. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Eu também me sinto sobrecarregado. Aquilo ajudou. Um pouco. Saber que eu não estava sozinha, mas não tornava a decisão mais fácil. Você acha que se arrependeria? Ele perguntou de repente. Meu coração falhou uma batida. Se a gente não continuasse, ele assentiu. Eu engoli em seco. Acho que existe uma chance, sim. Respondi com honestidade. Principalmente se a gente tentar depois e não conseguir. Ele baixou os olhos, processando aquilo. É você? Perguntei. Ele respirou fundo. Acho que eu posso me arrepender das duas opções, admitiu. Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava, porque era exatamente assim que eu me sentia também. Nós dois ficamos ali, segurando aquela verdade desconfortável. Não existia uma escolha perfeita. Não existia um resultado garantido. Só risco e esperança e medo. Naquela noite, depois que ele foi dormir, eu fiquei sozinha no sofá. O apartamento estava silencioso. Silencioso demais. Daquele tipo de silêncio que faz os pensamentos ficarem mais altos. Eu me enrolei em um cobertor, olhando para o nada, revivendo tudo, repetidas vezes. Cada argumento, cada possibilidade, cada futuro que eu conseguia imaginar. Em uma versão, a gente ficava com um bebê. Nossas vidas mudavam da noite para o dia. Era difícil. Mais difícil do que qualquer coisa que já tivéssemos feito. Mas havia algo significativo ali. Algo verdadeiro. Em outra versão, a gente não ficava. Continuávamos no caminho planejado. Casávamos, construíamos nossas carreiras, ficávamos mais estáveis. E talvez, depois, tivéssemos um filho. Quando tudo estivesse perfeito, mas sempre existia aquela sombra, aquela pergunta. Essa é? Fechei os olhos, sentindo o peso disso tudo me pressionar. E, pela primeira vez, eu percebi algo que apertou meu peito de um jeito completamente diferente. Isso não era só sobre timing, não era só sobre dinheiro, nem era apenas sobre estar pronta. Era sobre quem eu era e quem eu queria me tornar. E eu ainda não sabia a resposta. Os dias seguintes misturaram de um jeito quase irreal, como se eu estivesse presa num looping do qual não conseguia sair. Acordar, lembrar, sentir o peso cair no peito de novo, cumprir a rotina, sorrir quando precisava, falar quando precisava, fingir que nada dentro de mim estava se desfazendo e então voltar para casa e pensar de novo e de novo e de novo. Chegou num ponto em que até o silêncio parecia barulhento. Como se os meus próprios pensamentos estivessem ecoando pelas paredes. Comecei a pesquisar coisas de madrugada, deitada ao lado do meu noivo enquanto ele dormia. Gravidez não planejada aos 28. Não estou pronta, mas estou grávida. Histórias de arrependimento após aborto. Histórias de arrependimento por ter mantido a gravidez. Eu lia tudo. Fóruns, blogs,
Desabafos anónimos de desconhecidas que pareciam demais comigo. Algumas mulheres diziam que manter o bebê tinha sido a melhor decisão da vida delas, mesmo tendo ficado aterrorizadas no começo. Outras diziam que não estavam prontas e que aquilo mudou a vida delas de formas das quais nunca conseguiram se recuperar totalmente. E também havia aquelas que escolheram não seguir com a gestação e diziam que aquela tinha sido a decisão certa para elas. Mas também existiam vozes enterradas no meio disso tudo. Vozes mais quietas. Aquelas que diziam que ainda se perguntavam, anos depois. Essas foram as que ficaram comigo, porque não soavam resolvidas. Soavam como eu. Uma noite me vi lendo o relato de uma mulher que escreveu: eu não me arrependo da decisão, mas às vezes penso em quem aquela criança teria sido. Eu fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Quem aquela criança teria sido? Esse pensamento se enrolou no meu peito de um jeito que eu não sabia explicar. Não era alto nem dramático. Era suave, quase delicado, mas persistia. E de repente, toda aquela situação pareceu menos abstrata, menos uma decisão, mais uma encruzilhada com o fantasma de um mato. Fechei o notebook e fiquei sentada no escuro, deixando os olhos se acostumarem enquanto tudo ao meu redor virava sombra. E sem pensar, coloquei a mão na barriga de novo. Desta vez, eu não a afastei imediatamente. Só deixei ali. E eu não sei por quanto tempo fiquei assim. Mas em algum momento, um pensamento entrou na minha cabeça e fez minha garganta apertar. Já existe alguma coisa ali. Não algo que eu pudesse ver. Não algo que eu pudesse sentir fisicamente. Mas algo que existia. E essa percepção não deixou tudo mais claro, deixou tudo mais pesado. No dia seguinte, decidi contar para uma pessoa. Eu não tinha planejado isso. Na verdade, eu tinha dito a mim mesma que não contaria, porque não queria opiniões de fora influenciando a minha decisão. Eu queria que aquilo fosse nosso, mas eu estava começando a sentir que estava carregando coisa demais sozinha. Então, contei para a minha melhor amiga. A gente se encontrou para tomar café. E eu me lembro de ficar mexendo a colher na xícara várias vezes, mesmo quando já não havia nada para misturar. Minhas mãos tremiam um pouco. E eu olhava ao redor, como se alguém pudesse ouvir, até que eu simplesmente falei: eu tô grávida. Ela congelou. Os olhos dela se arregalaram e, por um segundo, ela não disse nada. Depois se inclinou um pouco para a frente. Pera, você tá falando sério? Eu assenti e então vi a expressão dela passar por umas 5 emoções diferentes em poucos segundos. Surpresa, preocupação, curiosidade e depois algo mais suave. E como você está se sentindo? Ela perguntou com delicadeza. E aquela pergunta, eu não estava pronta para ela, porque eu não tinha uma resposta limpa. Eu não sei. Falei com honestidade. Eu achei que sabia. Sempre achei que saberia o que fazer se isso acontecesse. Mas agora que é real, eu me sinto completamente perdida. Ela assentiu devagar, como se entendesse. Você está pensando em continuar com a gravidez? Eu não sei, repeti, com a voz falhando um pouco. Esse é o problema. Eu não sei de nada. Ei, tudo bem, ela disse baixinho. Você tem o direito de não saber ainda. Eu soltei o ar tremido, sentindo alguma coisa afrouxar no meu peito pela primeira vez em dias. Eu fico indo e voltando o tempo inteiro, admiti. No minuto eu penso, a gente não tá pronto. Isso não faz sentido agora. E no minuto seguinte eu penso, e se a gente nunca se sentir pronto?
E se essa for a nossa chance? Ela inclinou a cabeça de leve. Esse é um medo muito real, ela disse. Eu sei, sussurrei. E eu odeio que isso faça parte da decisão. Eu odeio não poder escolher só com base no que é prático. Porque não é só prático, ela respondeu com calma. E exatamente, era isso. Aquilo não era um problema de matemática. Não existia uma resposta certa no fim se eu só seguisse os passos corretamente. Aquilo era emocional, confuso, humano. O que o seu noivo pensa? Ela perguntou. Ele está tão confuso quanto eu, respondi. Nós dois conseguimos enxergar os dois lados. Nós dois temos os mesmos medos. Ela assentiu. Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Ela disse com cuidado. Não o que você acha que deveria fazer. Não o que faz mais sentido. Só o que você sente. Eu olhei para ela, sentindo meu coração acelerar um pouco. Quando você imagina a sua vida daqui a 5 anos, qual versão pesa mais? A pergunta me atingiu como um soco que eu não vi chegando. Pesa mais, não a melhor, não a mais fácil, não a mais inteligente. A que pesa mais? Eu engoli em seco e baixei os olhos para a mesa, porque eu já sabia a resposta. Só ainda não tinha dito em voz alta. Se eu não continuar? Falei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Acho que eu sempre vou me perguntar. Meu peito apertou no instante em que disse aquilo. Acho que eu sempre vou pensar em... E se? Em quem aquela criança teria sido? Em como seria a nossa vida? Ela assentiu, ouvindo. E se você continuar? Ela perguntou. Eu hesitei. Eu vou sentir medo, admiti. Muito medo. Por causa de dinheiro, do timing, de tudo. Mas fiz uma pausa, com a voz mais baixa agora. Acho que eu não me perguntaria do mesmo jeito. O silêncio entre nós não era pesado daquela vez. Era... claro. Não fácil. Mas claro, ela apertou-me a mão de novo. Isso parece mais resposta do que você acha que tem. Eu soltei um ar que nem tinha percebido que estava aprendendo. E, pela primeira vez desde que vi aquelas 2 linhas rosas, o caos na minha cabeça baixou. Só um pouco. Não bastante para fazer tudo ficar bem, mas o suficiente para que eu ouvisse algo por baixo de todo o barulho. Algo firme, algo que esteve lá o tempo todo. Naquela noite, quando cheguei em casa, tudo pareceu diferente. Não mais leve, não resolvido, mas mais silencioso. Como se a tempestade na minha cabeça tivesse finalmente baixado de um grito para um zumbido constante. Encontrei meu noivo sentado no sofá de novo, como alguns dias antes. A mesma TV, a mesma postura, mas de algum jeito tudo parecia mudado. Fiquei parada por um segundo, só olhando para ele, porque eu sabia que precisava dizer alguma coisa. Não mais um círculo de e se, ou a gente não está pronto, ou isso não faz sentido. Algo real. Ele me viu parando ali e abaixou o volume da TV. Oi, ele disse. Você está bem? Eu caminhei devagar até ele e me sentei ao seu lado, com as mãos apoiadas no colo, os dedos se torcendo. Falei com a minha amiga hoje, eu disse. Ele assentiu. É? Contei para ela. Ele não pareceu surpreso, só atento. O que ela disse? Eu respirei fundo. Ela não me disse o que fazer, respondi. Só me fez uma pergunta. Ele se virou um pouco mais para mim. Qual? Eu hesitei por um segundo, sentindo meu peito apertar de novo, mas não daquele jeito desesperado de antes. Era diferente.
mais focado. Ela perguntou: quando eu imagino a minha vida daqui a 5 anos, qual versão pesa mais? Ele franziu a testa de leve, processando aquilo. Pesa mais? Eu assenti. É. Não a mais fácil, não a mais inteligente, só a que pesa mais. Ele se recostou e desviou o olhar por um instante, como se já estivesse percorrendo o mesmo exercício mental. E? Ele perguntou baixinho. Eu engoli em seco. Eu disse para ela que, se a gente não continuar, eu acho que vão me perguntar para sempre. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu percebi a mudança na expressão dele na mesma hora. Não foi choque, nem resistência. Foi reconhecimento. E se a gente continuar? Ele perguntou. Eu vou sentir medo, admiti. De tudo. Dinheiro, timing, tudo mesmo. Mas eu não acho que carregaria aquela mesma pergunta. Ele não respondeu imediatamente. Só baixou os olhos para as mãos, com os cotovelos apoiados nos joelhos, como se estivesse tentando sentir o próprio caminho através do mesmo pensamento. Eu venho pensando nisso também, ele disse depois de um tempo. Eu olhei para ele. É? Ele assentiu devagar. Eu fico imaginando 2 futuros, falou. Num deles, tudo sai de acordo com o plano. A gente espera, casa, fica mais estável, faz tudo do jeito certo. Parece bom, eu disse baixinho. É, ele concordou. Parece, ele fez uma pausa. Mas aí tem essa outra versão, em que a gente está mais velho, finalmente pronto, e talvez não aconteça com a facilidade que a gente imagina. Meu peito apertou. Eu também penso nisso. Ele me olhou de lado. E eu odeio que isso faça parte da conta, admitiu. Mas faz. Ficamos em silêncio de novo. Mas dessa vez não parecia que estávamos travados. Parecia que estávamos chegando a algum lugar. Eu ainda estou com medo, ele disse em voz baixa. Tipo, muito medo. Eu também. Eu não me sinto pronto para ser pai, acrescentou, soltando uma risada pequena, sem humor. Eu não me sinto pronta para ser mãe, falei. Outra pausa. Mas ele continuou com a voz mais baixa agora. Eu também não sei se algum dia eu me sentiria totalmente pronto. A frase pousou entre nós como uma verdade que nenhum dos dois conseguia mais evitar. Porque era algo em torno do qual nós dois vinhamos girando, sem dizer com todas as letras. Talvez não existisse um momento em que tudo pareceria perfeito. Talvez não existisse um ponto em que a gente acordaria e, de repente, se sentiria 100% preparado para algo tão grande. Talvez fosse só assim que se sente, na beira de algo que muda a vida sem garantia nenhuma. Eu me recostei no sofá, com a cabeça apoiada, olhando para o teto de novo, como tinha feito tantas vezes nos últimos dias. Eu queria que existisse uma resposta certa, sussurrei. É, ele disse. Eu também, mas eu acho que não existe. Ele me olhou. Acho que só existe a resposta com a qual a gente vai conseguir viver. Aquilo me atingiu fundo, porque era exatamente isso. Não a escolha perfeita, não a escolha segura, só aquela que a gente carregaria adiante. Virei o rosto para olhá-lo. Você acha que a gente consegue? Perguntei baixinho. Os olhos dele encontraram os meus. E por um segundo eu vi um medo ali. O mesmo medo que eu sentia. Cru. Real. Mas por baixo dele tinha outra coisa. Acho que vai ser difícil, ele disse com honestidade. Eu assenti. Acho que a gente vai se enrolar às vezes. Talvez bastante no começo. É? Mas ele hesitou e então continuou. Acho que a gente vai dar um jeito. Minha garganta apertou. Juntos? Ele deu um sorriso pequeno. É. Juntos.
Alguma coisa se moveu no meu peito. Não foi uma onda repentina de confiança. Não foi certeza, mas foi algo mais firme, como se uma pequena âncora tivesse finalmente encontrado o fundo. Eu baixei os olhos para as minhas mãos e então, devagar, quase sem pensar, coloquei uma delas sobre a barriga. Dessa vez, eu não questionei o gesto, só deixei a mão ali e em vez do medo invadir imediatamente, veio outra coisa. Um calor silencioso, desconhecido, não intenso, mas presente. Eu acho... Comecei, com a voz mais suave do que tinha estado a semana inteira. Acho que eu quero isso. No momento em que falei em voz alta, meu coração voltou a disparar. Mas não por pânico, por outra coisa. Pelo peso de finalmente dizer aquilo que eu estava com medo de admitir. Ele não reagiu na hora, só me olhou. Olhou de verdade. É? Perguntou com cuidado. Eu assenti. Eu ainda estou com medo, acrescentei depressa. Isso não mudou. Claro. Mas eu acho que se a gente não fizer isso, eu vou carregar essa pergunta para sempre. Ele respirou fundo e então, devagar, assentiu também. Tá bom, ele disse. Só isso. Tá bom. Sem discurso dramático, sem grande declaração, mas de algum jeito aquilo pareceu o maior momento de todos, porque naquela resposta curta havia concordância, havia compromisso, havia o começo de alguma coisa que nenhum de nós entendia por completo ainda. Eu me inclinei para ele e apoiei a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez, desde que tudo aquilo começou, eu não senti que estava caindo. Eu ainda sentia medo, ainda estava insegura, ainda sabia que as nossas vidas estavam prestes a mudar, de formas que a gente não conseguia prever. Mas, por baixo disso tudo, havia direção, uma escolha. Nossa! E enquanto eu ficava ali, ouvindo o coração dele, sentindo o meu começar a desacelerar aos poucos, eu percebi uma coisa que fez meus olhos arderem. Talvez estar pronta não seja ter tudo resolvido. Talvez seja só escolher seguir em frente, mesmo assim. Os dias seguintes não ficaram fáceis de repente. Não houve nenhum momento mágico em que tudo se encaixou e o medo desapareceu. Se alguma coisa mudou, foi a forma do medo. Ele ficou mais quieto, menos caótico, mas mais profundo, como se alguma coisa real tivesse criado raiz. Eu me lembro da primeira vez em que falei isso em voz alta para mim mesma, sozinha no carro. Eu vou ter um bebê. As palavras pareceram estranhas na minha boca, pesadas, quase estrangeiras. Eu repeti, desta vez mais baixo, como se estivesse testando o som. Eu vou ter um bebê. E em vez de pânico, senti uma onda de emoção subir no meu peito de um jeito que eu não sabia nomear direito. Não era alegria pura, não era medo puro, eram os dois, misturados de um jeito que fez meus olhos arderem e minha garganta apertar ao mesmo tempo. Eu ainda me preocupava com tudo aquilo sobre o que havíamos conversado antes. Dinheiro, o timing, o fato de o nosso plano ter sido reescrito de uma hora para outra. Essas coisas não desapareceram, mas já não eram as únicas na minha cabeça. Agora havia pensamentos novos também, pequenos, silenciosos, tipo... Com quem será que ele vai se parecer? Será que vai ter os olhos dele? O meu jeito de rir? Será que vamos ser bons pais? Será que vamos estragar tudo? Eu comecei a pensar em coisas que nunca tinha considerado seriamente antes. Olhar carrinhos de bebê quando passava por vitrines. Não parar, só notar. Foi sutil.
gradual, como se a minha mente estivesse mudando devagar de será que eu devo? Para e agora? Contar para as nossas famílias foi outro momento que eu nunca vou esquecer. Eu estava apavorada. Não porque achasse que eles iam brigar comigo, mas porque dizer aquilo em voz alta tornava tudo real de um jeito completamente diferente. Contamos primeiro para os pais dele. Sentamos na mesa de jantar deles e eu sentia meu coração batendo tão forte que quase abafava o resto. Minhas mãos estavam frias, embora a casa estivesse quente. A gente tem uma coisa para contar. Eu falei com a voz tremendo um pouco. A mãe dele ficou preocupada na hora. O que foi? Eu olhei para o meu noivo. Ele me deu um pequeno aceno. Eu tô grávida. Silêncio. Por um segundo, tudo simplesmente parou. E então, a mão dela foi direto para a boca. Meu Deus! Ela disse com a voz embargada. Eu não consegui ler a expressão dela de imediato. Era coisa demais. Emoções demais de uma vez. Vocês estão bem? Ela perguntou rapidamente, se inclinando para a frente. Eu assenti. Estamos só surpresos. Houve outra pausa e então alguma coisa mudou. O olhar dela ficou mais suave e ela sorriu. Não foi uma reação enorme, exagerada. Foi só acolhedora. Bom, ela disse com gentileza. Esse não era o cronograma que a gente imaginava. Mas isso não faz disso algo ruim. Eu senti alguma coisa afrouxar dentro do peito. O pai dele também assentiu, com um pequeno sorriso se formando. A gente vai dar um jeito, ele disse. Família sempre dá. Aquelas palavras me atingiram mais fundo do que eu esperava. A gente vai dar um jeito. Elas ecoavam o que meu noivo tinha dito. O que eu estava começando a acreditar. Mesmo ainda com medo de confiar totalmente. Quando contamos para os meus pais, a reação foi diferente. Mas de um jeito que fazia sentido. Minha mãe chorou na mesma hora. Os olhos dela encheram de lágrimas, antes mesmo de eu terminar a frase. E por um segundo, meu coração despencou, achando que eu tinha decepcionado ela. Desculpa, falei rápido. Eu sei que não é. Ela balançou a cabeça, me interrompendo. Não, disse, enxugando o rosto. Eu só tô emocionada. Emocionada de um jeito bom? Perguntei com cuidado. Ela riu baixinho no meio das lágrimas. Sim, de um jeito bom. Então se levantou e me abraçou forte. Eu sei que isso não foi planejado, ela sussurrou. Mas isso não quer dizer que esteja errado. Essa frase ficou comigo, porque ela traduzia perfeitamente tudo o que eu estava sentindo. E ainda não tinha conseguido colocar em palavras. Não planejado, mas não errado. As semanas foram passando e, pouco a pouco, tudo foi ficando mais real. Consultas médicas, conversas sobre o casamento. Se a gente ajustaria a data, simplificaria as coisas ou manteria como estava? Planilhas, contas, orçamento, de um jeito que nunca tínhamos feito antes. Não era glamouroso, não era fácil. Houve momentos em que o medo voltou com força. Tarde da noite, quando tudo ficava silencioso e minha mente ganhava espaço demais para vagar. E se a gente não der conta? E se a gente sofrer mais do que imagina? E se a gente se perder nisso tudo? Mas também houve outros momentos. Momentos em que eu me pegava sorrindo sem motivo. Momentos em que meu noivo soltava do nada coisas como: será que ele vai gostar de música? Ou vai ser teimoso igual você? Certeza. E em vez de medo, eu sentia algo quente se espalhar pelo meu peito. Esperança. Não alta, não eufórica, mas firme. Tem uma noite específica em que eu ainda penso bastante. Estávamos deitados na cama, com o quarto na penumbra, tudo quieto,
exceto pelo barulho suave do ventilador. Eu estava de barriga para cima, olhando para o teto de novo. Algo que fiz muito durante todo esse processo. Só que, dessa vez, parecia diferente. Meu noivo virou um pouco a cabeça. No que você está pensando? Ele perguntou. Eu sorri de leve. Em tudo, respondi. Ele soltou uma risadinha. Tudo de um jeito bom ou tudo de um jeito sufocante? Um pouco dos dois. Ele estendeu a mão e pousou de leve na minha barriga. Foi um gesto tão simples, mas fez minha respiração prender. Porque dessa vez eu não senti medo quando ele fez aquilo. Eu só senti presença, realidade. Isso está acontecendo, ele disse baixinho. Tá, eu sussurrei. Ficamos assim por um tempo, sem dizer mais nada. E naquele silêncio eu percebi algo que finalmente me trouxe uma paz que eu não sentia desde o começo. O medo não tinha ido embora. A incerteza ainda existia, mas ela já não estava me controlando. Porque agora ela dividia espaço com outra coisa. Uma coisa mais forte. Escolha. Nós tínhamos escolhido isso. Não porque era fácil. Não porque era perfeito. Mas porque, no meio de toda a confusão, esse parecia ser o caminho com o qual conseguiríamos viver. O caminho que não nos deixaria olhando para trás, imaginando para sempre. E, mesmo agora, eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda não sei exatamente que tipo de pais nós vamos ser. Ainda me preocupo com o futuro às vezes. Mas eu parei de tentar encontrar certeza. Porque eu entendi que ela não existe. Existe apenas a vida que você escolhe e a coragem de entrar nela. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E, se quiser acompanhar mais da minha jornada, se inscreve no canal.